Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Estamos começando o mês de agosto de 2026. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. E hoje quero fazer um agradecimento especial, porque no último domingo, dia 2 de agosto, foi meu aniversário. Inclusive teve trabalho lá dos animais, lá no nosso centro. Então muito obrigado àqueles que, de uma forma ou de outra, lembraram, né, do meu aniversário, que mandaram mensagens parabenizando. Então muito obrigado. Gratidão a todos pelo carinho de vocês e que Deus continue nos abençoando, a todos nós. Muito obrigado mesmo. Bom, hoje a gente vai encerrar o capítulo Os Três Reinos do livro do Marcel Benedetti, o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Lembrando que o Marcel colocou aqui só algumas questões, né, do capítulo Os Três Reinos do Livro dos Espíritos. Ele é um capítulo com muitas questões, com muito conteúdo. É importante a gente entender que a doutrina espírita ela precisa ser estudada de uma forma ampla e não por recortes, né? Hoje em dia está na moda, né? Essa coisa de recortes, né? Vamos fazer recortes aí, né, nas redes sociais. No espiritismo, estudar o espiritismo por recortes não é a melhor opção, tá? Eu já deixo bem claro aqui, porque muitas vezes a gente acaba não conseguindo entender o todo. A gente vai entender partes e muitas vezes algumas dessas partes elas precisam ser complementadas com outras coisas, né? Então, por isso que a gente precisa entender o espiritismo, estudar o espiritismo como um todo e não por partes, como algumas pessoas às vezes gostam de fazer. Então, deixo aqui, né, a dica, né, hashtag fica a dica, para que as pessoas possam estudar o espiritismo, né, de uma forma mais ampla, né? Eu estou até abrindo aqui o Livro dos Espíritos, né, só para vocês entenderem o quanto ele é importante. O capítulo Os Três Reinos é o capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Espíritos. O Marcel pegou aqui acho que três questões, mais ou menos. Ele vai da questão 585 até a questão, deixa eu ver aqui, tem metempsicose e tal, até a questão acho que 611, 613. Então da questão 585 à questão 613 do Livro dos Espíritos. O Marcel optou por não se aprofundar aqui no livro dele em relação a isso, mas deixo aqui, né, a dica, né, para as pessoas estudarem o capítulo Os Três Reinos, aqueles que gostam, né, dessa questão da espiritualidade dos animais, estudarem esse capítulo lá do Livro dos Espíritos, tá bom? Bom, hoje a gente vai ler a última questão então do livro do Marcel, a questão número 86. Vamos lá então. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Resposta dos espíritos a Kardec. Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens são sempre homens. Questão 591 do Livro dos Espíritos, e aí os comentários do Marcel. No início do nosso trabalho, destacamos que, ao nos referirmos a animais, estaríamos fazendo uma alusão aos seres espirituais, que habitam corpos físicos da categoria animal. Nesse enunciado, o Espírito da Verdade esclarece que, ao citar que plantas, porém, são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens são sempre homens, há corpos físicos e não ao ser espiritual que o habita. Se considerarmos que estes seres serão sempre os mesmos, não haverá evolução. Desse modo, desse modo como as plantas não evoluirão para os animais, estes nunca evoluirão para o reino nominal, como já foi citado anteriormente. Se não houvesse evolução, esse enunciado do Espírito de Verdade estaria em contradição com o outro que diz que o espírito evolui do átomo ao arcanjo. É assim que tudo se serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por átomo. Questão 540, inclusive, lá do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente. E tem muitos espíritas, né, muitos companheiros espíritas, que às vezes não entendem, né, essa questão e às vezes falam bobagens. Né? E só para terminar aqui o comentário do Marcel, achei que tinha terminado o slide dele. Neste último que a gente viu aí, né? Só voltar aqui o coisa para a gente entender. Então, tudo se serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo, porque esse também começou por átomo. Então, este último, se referindo ao ser espiritual, que evolui do átomo ou princípio inteligente individualizado
passando pelos vários reinos até atingir o reino nominal e prosseguir além e chegar ao arcanjo. Então nós estamos todos nós estamos evoluindo, os animais, as plantas, os minerais, todo mundo está ali nessa espiral evolutiva. Então não dá para a gente pensar que a gente não está interligado um ao outro, que Deus abandonou uma determinada espécie e só está cuidando de outra. Nós estamos todos interligados. E nós, enquanto seres divinos, enquanto seres postulantes à angelitude, como diz aqui o Marcel, né? Vamos prosseguir até chegar ao arcanjo. É nosso dever auxiliar os nossos irmãos que estão em fases anteriores. Porque esses arcanjos, que também um dia já passaram pela nossa etapa evolutiva, eles estão aqui nos ajudando, ou estão tentando nos despertar para algo melhor. Então é nosso dever. Eu entendo que é nosso dever auxiliarmos os nossos irmãos menores, os outros seres da criação, como esses seres espirituais estão nos ajudando e muito. Então vamos fazer a nossa parte, vamos todos aqui crescermos juntos e principalmente, né, os nossos companheiros espíritas, né, vamos deixar de lado certos preconceitos, certos orgulhos, certas vaidades e vamos abrir um pouquinho mais as suas mentes, né, as mentes, né, desses companheiros, para que a gente entenda que somos todos filhos de Deus. Como dizia o Marcel, somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. É isso que a gente precisa entender e compreender. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti, encerrando aqui esse capítulo, Os Três Reinos do livro Os Animais Conforme o Espiritismo, mas, como eu falei no começo aqui do nosso programa de hoje, hashtag fica a dica, né, para estudarmos de uma forma mais atenta o capítulo Os Três Reinos do Livro dos Espíritos. Tem muitas outras questões ali, tem muitas outras situações para a gente pensar e para a gente refletir. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, até semana que vem, um novo capítulo aqui para a gente estudar. Tchau!